Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cresce Bebê. Eu sou Carol, fisioterapeuta, e o assunto do vídeo de hoje são as cólicas do bebê. A gente vai falar um pouquinho sobre por que as cólicas acontecem, como é que o bebê se apresenta, então como é que a gente desconfia que de fato aquilo é uma cólica, e também dicas para amenizar esse desconforto do bebê. Entre tantos desafios que a maternidade nos traz, e olha que são muitos desafios, certamente um deles é encarar o período de cólicas do bebê. O fato é que ver o nosso bebê chorar, vê-lo sofrer, é muito difícil, a gente sofre junto. Então vamos tentar entender um pouquinho por que é que as cólicas acontecem. Bom, as cólicas, elas ocorrem por uma imaturidade gastrointestinal, ou seja, o corpinho do bebê, os seus órgãos, suas estruturas ainda estão se formando, eles ainda estão amadurecendo. O bebê, ele não tem o funcionamento do seu organismo como é o de um adulto, ou mesmo de uma criança maior, né, de uma criança mais velha. Aliás, essa imaturidade, ela não é apenas gastrointestinal, né? Na verdade, ela é geral, ela é neurológica, porque o bebezinho ainda está se desenvolvendo. O período de cólicas, ele geralmente acontece entre as 3 semanas e os 3 meses de vida do bebê, mas esse período pode variar um pouquinho entre os bebês. No momento da cólica, o bebê geralmente apresenta um choro muito intenso, um choro persistente. Alguns ficam com o rostinho bem vermelho, se contorcem, contraem as perninhas. E outra característica é que a cólica ela pode durar bastante tempo. O episódio de cólica ele pode durar 1, 2, às vezes até 3 horas. E aí então a gente tem uma mamãe cansada, vivendo um período de pós-parto, um período de adaptação a uma rotina nova, um monte de mudança. E por outro lado, a gente tem um bebezinho que também está vivendo a esterogestação, também está vivendo um período de adaptação e ainda está com dor. Então vamos ver algumas dicas que podem ajudar a amenizar esse período difícil. É claro que algumas dicas funcionam muito bem para alguns bebês, para algumas famílias, outras não. Então você precisa testar cada uma delas, avaliar qual funciona melhor para você. E claro, por mais que seja difícil ver o nosso bebê chorar, por mais que isso parta o nosso coração, muitas vezes faz a gente chorar junto com o bebê, pelo menos aqui em casa, geralmente eram 2 chorando. Apesar de tudo isso, o choro, ele não é prejudicial para o bebê, ele não vai machucar ou trazer algum prejuízo, fora que esse período de choro intenso e de cólicas vai passar. A primeira dica então é: mantenha a calma. Eu sei que é muito fácil falar, o difícil é colocar isso em prática na hora do desespero, mas é fato que quanto mais nervosa e mais estressada você estiver, mais agitado o seu bebê vai ficar. Nesse momento, procure contar com a ajuda do papai, da vovó ou de alguém que esteja mais ali com sangue frio para poder ajudar você. Outra dica é: dê colo para o bebê. O colo ajuda a acalmar, ajuda a fazer com que o bebê se sinta mais seguro na hora da dor. Você pode também pegar o bebê no colo e tentar amamentar. Isso não funciona para todos os bebês. Na verdade, geralmente, grande parte dos bebês não querem mamar nessa hora. Isso acaba deixando eles mais nervosos, eles não querem pegar o peito, mas você vai fazer esse teste. Você pode tentar amamentá-los e ver se isso vai dar certo. Aqui em casa, o que funcionava muito bem nessa hora era pegar, colocar o bebê no braço, você vai apoiar a barriguinha, né, o abdômen aqui do bebê aqui no seu antebraço. Eu gostava de segurar assim com a mãozinha no meio das perninhas.
O fato de você segurar o bebê assim já faz com que ele se sinta mais seguro e você vai ter o seu braço fazendo uma leve pressão aqui no abdômen do bebê. E isso já pode ajudar. Mas não fique parada. Você fica de pé com o bebê nessa posição e aí você vai fazer um balancinho com ele, vai andar pela casa fazendo um balanço vigoroso. O fato de você balançar esse movimento também ajuda porque faz com que o bebê se lembre da época em que ele estava dentro do útero, em que acontecia muito balanço, né, muito movimento por conta da movimentação da mamãe. Então, balançar ajuda a aliviar o bebê, além da pressão que faz aqui no abdômen. Outra dica bem legal que você pode fazer, inclusive nesse momento, é usar bolsinhas de água quente. Que no caso, claro, você vai deixar morna, testar antes no seu braço para ver se está morninha e confortável para o bebê, para não correr o risco de queimar o bebê. Existem algumas específicas que tem umas sementinhas dentro, tem algumas que já vêm com um cheirinho de lavanda, que também ajuda a acalmar o bebê. Você geralmente esquenta no micro-ondas e aí você coloca a bolsinha aqui entre a barriguinha do bebê e o seu braço. E aí mantém ele aqui e mais o balanço. E vai andar pela casa, conversar com ele, acalmar o seu bebê. Você pode nesse momento também tentar colocar o ruído branco ou tentar fazer um chiadinho bem perto do ouvidinho do bebê. A gente só tem que tomar cuidado e avaliar se você não está fazendo um monte de coisa e está deixando o seu bebê ainda mais estressado. Então, muitos bebês preferem a calma, né? Então você coloca lá, acolhe ele, põe a bolsinha morninha no abdômen e balança pela casa. Eventualmente conversa com seu bebê, acalma, a mamãe tá aqui com você, vai melhorar. E isso geralmente ajuda a amenizar a cólica. Outra dica que funcionava bem aqui em casa é o banho morno. A temperatura da água também vai ajudar a relaxar o bebê. Você pode fazer isso na banheirinha, no ofurô, ou mesmo o banho de chuveiro, se você acha melhor, mas geralmente o banho morno ajuda muito. Outra coisa é enrolar o bebê. Então, muitos bebês se sentem melhor e mais acolhidos quando você enrola. Você não vai manter ele assim, não vai colocá-lo para dormir assim. Você só vai enrolar e vai voltar com ele no colo e voltar a fazer o balancinho. Isso geralmente também ajuda a amenizar. Você também pode massagear a barriguinha do seu bebê. Você tem que tomar cuidado só para não fazer muita pressão. Então você vai avaliar se aquilo que você está fazendo não está fazendo o bebê chorar mais, deixando ele mais agitado. Você não vai fazer um carinho levinho, tem que ter uma leve pressão, mas ela tem que ser leve. E os movimentos são feitos no sentido horário. Então você vai deitar o seu bebê, você pode tentar fazer isso no seu colo mesmo, ou pode deitar o bebê no trocador. Pode fazer direto na pele do bebê, por cima da roupinha, ou se você preferir, você pode usar um olhinho específico para bebê, você vai colocar algumas gotinhas na sua mão, e aí você vai fazer movimentos circulares, assim no sentido horário, com uma leve pressão. E vai avaliar se isso de alguma forma está acalmando o seu bebê. Esse movimento, esse atrito vai aquecer a região e vai ajudar também o bebê a eliminar gases. Você fez um pouco da massagem, o bebê está muito agitado ainda, está gritando, está chorando de forma persistente, então você fez um pouquinho, você acolhe o bebê. Traz ele no colo. E aí você pode tentar fazer mais um pouquinho com ele aqui no colo, e aí acolhe e balança. E você também pode fazer movimentos com as perninhas do bebê. Isso ajuda muito também na eliminação de gases. Então você vai deitar o bebê. Vou fazer aqui de ladinho para vocês verem melhor. E vai vir com as perninhas e voltar. Vem com as perninhas e aí pode fazer 6, 8, 10 vezes. E você também pode alternar, ó, uma perninha e a outra. Uma perninha
e a outra. Fez ali 6, 8 vezes, já traz o bebê, acolhe e faz o balancinho novamente. Vale lembrar também que nem choro significa cólica. Você precisa eliminar possibilidades. Aqui no canal a gente tem um vídeo sobre dicas para mamães de recém-nascido. Lá eu falo um pouquinho mais sobre isso. Não deixe de assistir esse vídeo. Lembrando também que o uso de medicação, ele deve ser orientado pelo pediatra do bebê, e o bebê que apresenta os sinais de cólica, que a gente acabou de conversar aqui, se contorce, o rostinho vermelho, mas junto com isso ele apresenta febre, o bebê está muito prostrado, muito caidinho, ou então você notou algum sinal diferente que está preocupando você, não deixe de conversar com o pediatra. Eu espero muito que esse vídeo ajude você a passar por essa fase difícil que é o período de cólicas do bebê. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, de curtir os nossos vídeos. Isso ajuda na divulgação do canal. Um beijo e até a próxima semana.